Na noite de ontem ocorreu mais um debate entre candidatos da Prefeitura de São Paulo, desta vez na Record. Se reuniram os 6 primeiros colocados na pesquisa encomendada pela emissora. Foi um debate mais moderado, sem um grande fato como os ataques físicos e brigas que marcaram os últimos encontros. Desta forma, as estratégias ficam mais evidentes, assim como as propostas ganham espaço. Neste vídeo, as máscaras vão cair. Veja os principais embates de ideias e os momentos marcantes que podem decidir a eleição na maior cidade da América Latina. O primeiro bloco foi de perguntas diretas entre candidatos. Guilherme Boulos foi o primeiro a perguntar e escolheu Datena para responder. O tema foi sobre propostas para as pessoas em situação de rua. Datena, a gente viu em debates anteriores muita gritaria, muita guerra ideológica, infelizmente. Mas tem coisas que não dependem da pessoa ser de esquerda, de direita, são questões de humanidade. Ter 9 horas de espera na fila de um hospital, você que está assistindo sabe, é desumano. Ter gente morando na rua, 80 mil pessoas na cidade mais rica do Brasil, é desumano. Por isso eu quero te perguntar, qual é a sua proposta para a população de rua em São Paulo? Sobre essa irresponsabilidade de você ter uma cidade de 80 mil habitantes morando na rua, dentro de uma cidade-estado como São Paulo, isso é quase que um genocídio. É inadmissível. A gente vai resolver o problema da população de rua com acolhimento humanizado, geração de renda e moradia. Eu me lembro de uma história que eu ouvi recentemente do Frei Carlinhos. Frei Carlinhos é um amigo meu e ele contou que tem uma moradora de rua, a Isabel, que mora ali perto do metrô Marechal Deodoro. E um dia ele faz trabalho social lá, distribui comida, ajuda as pessoas. E um dia a Isabel, conversando com ele, ele perguntou: Isabel, qual é seu sonho? E ela respondeu para ele: meu sonho é ter um absorvente limpo. Frei Carlinhos, então, disse para ela: não, isso eu posso te dar. Qual é seu sonho de verdade? E ela disse: Frei, eu já sonhei em ter uma casa. Hoje eu não sonho mais. Faz dias que eu não tomo banho. Tudo que eu quero é tomar um banho e ter um absorvente limpo. Eu quero ser prefeito de São Paulo para que a Isabel e pessoas como ela possam ter o básico, a dignidade, mas também não só sonhar com uma casa, mas ter uma casa. E não só para as pessoas em situação de rua. A gente quer devolver a esperança e a capacidade de sonhar para você que está no ônibus lotado todo dia e está quase desistindo. Para você que fica 9 horas numa UPA para ser atendido. É para isso que eu quero ser prefeito e por isso eu peço o seu voto de confiança. É o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, por isso a gente tem que acabar com esse tráfico de drogas, que é um negócio do PCC que destrói famílias. Na sequência, Pablo Marçal optou por perguntar para Ricardo Nunes. Ambos trocaram acusações graves e o pior, todas são verdadeiras. Foi veiculado que você recebeu dinheiro em relação a mais de 100 pessoas indiciadas pela Polícia Federal, se você puder contar para o cidadão de São Paulo. Quem fugiu da polícia foi você. Fugiu pela sua condenação de ter integrado uma das maiores quadrilhas desse país para poder roubar dinheiro de pessoas humildes pela internet. Quem foi preso foi você. Eles são farinha do mesmo saco mesmo. Candidatos bolsonaristas que disputam diretamente o voto mais extremista de direita. Depois foi a vez de Tabata, que escolheu Boulos para responder. Ela fez uma pergunta capiciosa, tentando jogá-lo em contradição com seu partido, e Guilherme apresentou propostas. Candidato, de cada 10 crianças que estão na creche hoje, 8 estão em entidades, muitas delas religiosas, que fazem parcerias com a prefeitura. Na última eleição, você disse que era contra esse modelo e que, se fosse prefeito, acabaria com as parcerias. Agora, você diz que mudou de opinião nessa eleição. No entanto, o seu partido, o PSOL, continua sendo contrário ao modelo de parcerias. Então, eu queria entender em quem nós devemos acreditar, no Boulos ou no PSOL? Sua resposta, candidato Boulos. Vamos lá, Tabata. Primeiro, eu tenho relação e conhecimento com várias entidades, organizações sociais, tanto de igrejas como entidades civis, que fazem um trabalho extraordinário na educação infantil na cidade de São Paulo. Foi o que permitiu, inclusive, o Bruno Covas zerar a fila da creche. O Ricardo Nunes disse que foi ele, mas se apropria de algo que não foi feito por ele. Foi zerada na gestão do Bruno Covas a fila da creche. Eu tenho condições e capacidade de aprender
ao ver uma experiência, né? E dialoguei isso, inclusive, com as creches da Rede Direta, com professoras da Rede Direta, com as professoras da conveniada, com um grupo de apoio. Nós vamos não só manter as creches conveniadas na cidade de São Paulo, como vamos trabalhar para equiparar as condições salariais e de jornada, dar apoio, porque a gestão do Ricardo Nunes reduziu os repasses do ponto de vista da alimentação. Isso tem gerado dificuldade para que as entidades possam dar alimentação de qualidade. Então, farei isso, tanto fortalecendo a rede direta da Prefeitura, como também fortalecendo os convênios. Agora, falando de educação, eu quero falar para você que está em casa que nós vamos fazer também educação integral na cidade de São Paulo. Eu estava outro dia conversando com uma mãe que me disse, Boulos, lá no Grajaú, o momento do dia que meu coração mais aperta é quando, da hora do almoço, meio-dia, e meu filho sai da escola, eu não tenho quem pagar, eu fico até o fim do dia para sair do serviço angustiada. Nós vamos garantir educação integral, em que um período vai ter aula, eu sou professor, sei o que estou falando, e no outro período a gente vai ter esporte, cultura, reforço, lazer, para poder garantir que a criança fique bem cuidada, bem alimentada, com um psicólogo em todas as escolas e os pais tranquilos. Neste ponto, a estratégia de Boulos já fica evidente. Ele trabalha em cima de suas propostas, focando em apresentar soluções para o povo de São Paulo. Ele evita perder tempo respondendo ilações e fake news. No quarto confronto, Nunes perguntou para Marina Helena sobre pessoas autistas. Ela, como uma representante de uma ala mais fanática do bolsonarismo ultraliberal, propõe coisas como subsidiar serviços privados para resolver problemas públicos, puxa para algum exagero para gerar pânico moral. Entretanto, no fim de sua resposta, ela devolveu uma pergunta venenosa para Ricardo. Você, na campanha, gastou R$630 mil no aluguel de 12 carros de uma empresa estranha, que as próprias filhas, ali a reportagem foi, diziam que era alguém que trabalhava para você, que já usou auxílio emergencial. Eu queria que você explicasse isso para os eleitores. Como é que foi usado esse recurso dos nossos impostos? Sua réplica, candidato. Vamos lá. Esse tema das pessoas autistas, ele é de suma importância, gente. Como eu disse aqui na minha pergunta à candidata Marina, é uma causa que eu abracei. Eu já estou construindo, já está... E Nunes ignorou a pergunta e falou de pessoas autistas, o tema que ele escolheu. Dessa forma, ele revelou sua estratégia, por não saber responder perguntas sobre as inúmeras denúncias que responde. Ele finge que não foi perguntado, ou que não deve resposta ao povo. Durante o resto do debate, ele fez isso inúmeras vezes. A próxima foi Marina Helena, que perguntou para Marçal. Marçal ignorou a pergunta e usou seu tempo para dizer que Nunes não responde às perguntas feitas, fazendo a mesma coisa que o acusa, mostrando mais uma vez que são a mesma coisa. Foram feitas 3 perguntas por Ricardo e as 3 ele não respondeu. Nesse momento, a máscara de Marçal caiu. Ele não tem preparo para debater ideias e propostas e, sem a possibilidade de fazer gracinha ou xingar os outros, restou pagar de louco. Dizer que vai ganhar no primeiro turno enquanto periga não chegar ao segundo. Dizer que está fazendo jejum. Coisas desse tipo. Agora, assista a mais alguns embates que destacamos para vocês na íntegra. Candidato, a sua candidatura tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive escolheu o vice na sua chapa, indicou esse vice. Em caso de vitória, o ex-presidente vai indicar cargos na sua gestão? Sua resposta, candidato. Obrigado pela pergunta. Olha, inclusive está aqui o vice, Coronel Melo Araújo, que inclusive presidiu o CEAGESP durante 2 anos. Lá no CEAGESP haviam 90 milhões de dívidas, exploração sexual infantil, crime organizado, corrupção. Vocês perceberam que o Ricardo Nunes não respondeu à pergunta da jornalista. É impressionante. Ele usa esse método, né? Ele não responde nunca. Até porque tem coisas que não têm resposta, de como ele ficou 3 anos e meio e fez tão pouco. Veja, população em situação de rua, eu não vou nem entrar nesse debate. Eu vou deixar você que está assistindo avaliar e julgar. Você acha, você que anda em São Paulo, que tem menos gente na rua do que tinha 3 anos atrás, quando o Ricardo Nunes entrou? Gente, só quem vive na fantasia, no mundo da propaganda dele. Agora, se me permite, a jornalista citou o vice do Ricardo Nunes
Melo Araújo, indicado pelo Bolsonaro. Certa vez, vocês vão poder ver isso, está nas redes sociais. Eu, aliás, vou subir agora essa declaração na minha rede social, guilhermeboulos.oficial. Entrem lá. Ele disse que o morador da periferia tem que ser tratado pior que o morador dos jardins. Exatamente isso que você está ouvindo. Você que é do Capão, da Mboi-mirim, de Perus, de Parelheiros, do Itaim Paulista, de Itaquera, do Jardim Helena, Lajeado, Guaianazes, São Mateus, na cabeça do vice do Ricardo Nunes, você tem que ser tratado pior do que quem mora num bairro rico de São Paulo. Está lá, podem ir na minha rede que vocês vão ver essa declaração assim que ela subir. Então, gente, é inaceitável. Eu quero ser prefeito de São Paulo para que o morador de qualquer bairro da periferia seja tratado com o mesmo respeito que o morador dos jardins, para que não fique um ano esperando uma consulta ou um exame no hospital. E é para isso que eu vou fazer o poupa-tempo da saúde, que vai zerar a fila, para que não fique entulhado nos ônibus igual sardinha em lata. E aí, cabe a você julgar como está a cidade hoje. Agora, responda, Nunes, a pergunta. Olha, Guilherme Boulos, a gente lamenta, né? Destempero é não dar segurança desse tempo todo que ele está como prefeito. Destempero é não dar saúde, educação, alimentação. Destempero é deixar as pessoas na rua. Isso é destempero. E ele não respondeu a quase nenhuma pergunta que lhe foi dirigida até agora. Isso é destempero. É destempero total. Você não cuidar do povo para quem você foi eleito, aliás, não foi eleito, veio no pojo do Bruno Covas. Se você não cuidar desse povo, isso, para mim, é o pior destempero que existe. Não há destempero maior do que você ignorar a fome das pessoas por aí. Não há destempero maior que você não tomar conhecimento do PCC que anda de ônibus em São Paulo. Não há destempero maior do que você não ter hospitais funcionando quando precisam funcionar. Não há destempero maior quando alguém vai buscar um remédio no hospital ou num posto de saúde e não tem remédio, ou numa UBS. Isso é destempero. Se destempero é lutar pela população, se destempero é brigar por você, como comecei a fazer aqui na Rede Record há 26 anos atrás, e tenho orgulho de ter quase 70 anos de idade, se isso é destempero, pô, eu sou o cara mais destemperado do mundo, porque eu vou defender você com todo esse destempero até o fim da minha vida e à morte, se precisar. Obrigado, candidatos. Bom, nesse momento... A pergunta é o seguinte, candidato, o senhor liderou o movimento dos trabalhadores sem teto por muitos anos e aí, por isso, organizou, também participou de várias ocupações. Caso o senhor seja eleito, há dúvida de parte do eleitorado de como o senhor vai conduzir a questão da invasão, e essa também é uma dúvida que eu tenho. Como o senhor vai lidar com isso? Mais, quem será o seu secretário de habitação? E, por fim, qual vai ser o papel do MTST e também do PSOL na sua gestão, caso o senhor seja eleito? Candidato Boulos tem a palavra. Obrigado, Bruna, pela sua pergunta, agradeço. Olha, eu tenho o maior orgulho da minha trajetória atuando 20 anos ao lado das pessoas que não têm casa, que não têm moradia. Quem está aí na sua casa e sabe como é duro, às vezes, morar numa área de risco, morar de favor na casa de alguém, ou então ter que escolher no fim do mês entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Eu consegui, junto com o movimento social, garantir casa para mais de 15 mil famílias sem a caneta na mão. Imagine o que a gente vai poder fazer com a caneta. E não foi tomando nada de ninguém, não. Não foi tomando casa dos outros. Isso é a fake news de alguns candidatos, que, inclusive, têm vergonha de dizer o que fizeram no verão passado. Eu estou aqui de peito aberto. A minha história de vida é um livro aberto. Não nego nada. Agora, tem gente aqui que, se for falar o que fez nos últimos 20 anos, a ficha corrida é longa. Eu tenho orgulho de ter estado lutando com pessoas contra despejos. Você sabe o que é? Você vê uma mãe perdendo tudo, perdendo o último colchão, vendo a sua casa derrubada, é um dever moral estar junto com essas pessoas. E é isso que eu fiz ao longo da minha trajetória. E como prefeito, não vai acontecer ocupação de movimento social, porque ocupação acontece quando não tem política de moradia.
e eu vou ter a maior política de moradia da história dessa cidade. E não é só casa, não. Nós vamos fazer casa para quem precisa, para a população em situação de rua, para as pessoas que estão em área de risco, para quem está morando de favor, para quem não consegue pagar aluguel. Vão ser pelo menos 50 mil moradias que nós vamos fazer. Mas mais que isso, nós vamos urbanizar a favela. Você que mora numa comunidade, a gente vai dar condição que você viva com mais dignidade. Inclusive melhorar a sua casa. Quem às vezes mora numa casa sem reboco e que o filho fica com problema respiratório, bronquite, porque tem infiltração, a gente vai te ajudar a rebocar, pintar, melhorar a sua casa. E uma outra coisa que eu não abro mão, viu, Bruna? Que é regularização fundiária. É fazer com que as pessoas que já moram nas suas casas há muito tempo possam ter a escritura em papel passado para deixar para o seu filho, para o seu neto. Pode confiar. Vota no 50, que vai ter o maior programa de regularização da história de São Paulo. Para mim, rachadinha é crime. Independente de ser do Janones ou do Flávio Bolsonaro, amigo do Ricardo Nunes. Para mim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem deva, pague. Agora, ele não respondeu a questão, vocês viram novamente. Sabe onde ele estava? No dia 5 de novembro do ano passado, São Paulo estava vivendo o pior apagão da nossa história. Vocês se lembram? 2 milhões de pessoas sem luz durante dias seguidos. Onde mais precisava de um prefeito. O Ricardo Nunes estava no camarote da UFC. Depois, no dia seguinte, no camarote da Fórmula 1. Enquanto você sofria. Foi ali, Nunes, que eu percebi que você não podia mais continuar como prefeito de São Paulo. Porque um prefeito tem que estar ao lado das pessoas na hora que elas mais precisam. Eu sempre tive, mesmo quando no movimento social, junto com as pessoas quando elas mais precisavam, sem deixar ninguém para trás. O nome disso é propósito, o nome disso é solidariedade, é compaixão. Um prefeito que não tem compaixão, que não é capaz de sentir no fundo da alma a dor de que os seus governados estão sofrendo, não pode ser prefeito, ainda mais de São Paulo. Ali, Nunes, você deixou claro que você não tem compromisso com o povo de São Paulo e reforçou ainda mais o meu desejo de ganhar essa eleição. E nós vamos ganhar com seu apoio no 50.